Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na ideia central e talvez a mais poderosa do livro que mudou a forma de muita gente ver o mundo, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Para começar, vamos pensar num pequeno quebra-cabeça. O que uma nação inteira, uma empresa gigante como a Google ou a Apple e uma simples nota de dinheiro têm em comum? Pode parecer estranho, mas a resposta é: nenhuma dessas coisas existe de verdade, no mundo físico. Elas são, na verdade, histórias. Histórias poderosas nas quais todos nós coletivamente concordamos em acreditar. E é exatamente daí que vem o poder delas. Isso nos leva à primeira grande sacada do livro. Nós vivemos, na prática, em duas realidades ao mesmo tempo. Uma é a realidade objetiva, sabe? Rios, árvores, animais, coisas que a gente pode tocar. A outra é uma realidade construída inteiramente na nossa imaginação. O Harari dá o nome para isso, ordem imaginada. É uma realidade que só existe porque milhões ou até bilhões de pessoas acreditam nela ao mesmo tempo. Coisas como deuses, pátrias, dinheiro e até conceitos como direitos humanos, eles só existem nas nossas mentes. E é essa ordem que molda quase tudo na nossa sociedade, desde as leis até os nossos sonhos. Olha só essa frase do próprio Harari que resume tudo. É uma ideia forte, né? Ela vira de cabeça para baixo muitas das coisas que a gente considera como sólidas e inquestionáveis no mundo. Ok, então a pergunta é: como é que o Homo sapiens, um animal que, convenhamos, não era nada de especial lá no início, que vivia de catar resto de carcaça, como é que ele se tornou o dono do planeta? A resposta está nesse superpoder único. A grande virada de chave não foi o fogo ou a invenção de ferramentas melhores. Foi uma revolução que aconteceu dentro da nossa cabeça, a revolução cognitiva. Há uns 70 mil anos, nossa linguagem mudou. A gente passou a conseguir falar não só sobre coisas reais, tipo, olha, um leão ali no rio, mas também sobre coisas que não existem. Foi aí que nasceram os mitos, os deuses, as religiões, a cultura. A prova disso, a estatueta do Homem-Leão, com 32 mil anos. É a prova física da nossa capacidade de imaginar o que não é real. E essa diferença é tudo. Veja bem, falar, cuidado, um leão, é útil para a sobrevivência. Muitos animais conseguem fazer isso. Agora, dizer que o leão é o espírito guardião da nossa tribo, isso é outra história. Literalmente, é criar uma ficção, uma camada de significado que só existe na nossa mente. Harari usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Tente convencer um macaco a te dar a banana dele hoje com a promessa de que depois que ele morrer, ele vai receber bananas infinitas no céu dos macacos. Não vai funcionar. Mas com humanos, funciona. Essa nossa capacidade de acreditar em ficções, em promessas abstratas, é unicamente humana. E é absurdamente poderosa. Certo, mas como é que essa habilidade de contar histórias consegue construir, bem, o mundo inteiro? Por que não estamos falando só de lendas antigas? Esse mecanismo está funcionando agora mesmo, ao nosso redor. O processo funciona assim. Primeiro, mitos compartilhados permitem que a gente coopere de um jeito muito flexível. Segundo, e mais importante, essa cooperação pode acontecer entre milhões de pessoas que nunca se viram na vida. E, finalmente, essa cooperação em larga escala que forma a base de tudo que a gente conhece: cidades, nações, o sistema financeiro global. As histórias são o sistema operacional da humanidade. Harari argumenta que um advogado de hoje, quando cria uma sociedade de responsabilidade limitada, uma empresa, ele está agindo como um feiticeiro da antiguidade. Ele está usando palavras para criar uma entidade que não existe fisicamente, mas que tem poder no mundo real. Uma empresa é só uma história, uma ficção jurídica na qual todos concordamos em acreditar. Pensa na escala. Um grupinho de amigos consegue, juntos, fazer uma lança. Tranquilo. Agora, para construir uma ogiva nuclear ou um avião, é preciso a cooperação de milhões de estranhos que talvez nunca se encontrem, mas que estão todos conectados por mitos em comum, como a crença no dinheiro e a ideia de uma nação. É como diz a citação, seria simplesmente impossível. Todo o nosso mundo complexo, toda a nossa civilização, está construído sobre essa fundação de ficções compartilhadas. Só que esse superpoder incrível da cooperação teve um custo, e um custo bem alto. A nossa capacidade de nos organizar em grandes grupos nos tornou a espécie mais letal que o planeta já viu. Olha só o exemplo da América do Sul. Antes da nossa chegada, havia cerca de 60 gêneros de mamíferos gigantes. 2000 anos depois que o Sapiens chegou, sobraram só 10. A nossa cooperação levou à extinção da maior parte desses animais incríveis.
E o lado sombrio não para por aí. O mesmo poder que constrói catedrais e hospitais também constrói campos de concentração, prisões e sistemas de exploração em massa. A cooperação é uma ferramenta neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal em uma escala assustadora. E agora, no século XXI, o Sapiens está à beira da sua transformação mais radical. A gente está começando a ir além dos próprios limites da biologia. Pensa nisso. Por 4 bilhões de anos, a vida evoluiu pelas regras da seleção natural. Agora, nós estamos começando a substituir esse processo pelo design inteligente, através da engenharia biológica, da criação de ciborgues, da vida inorgânica como a inteligência artificial. Nós estamos, de fato, começando a reescrever as regras fundamentais da vida. Lembra daquela estátua do Homem-Leão? 30 mil anos atrás, a gente só podia imaginar e esculpir um ser híbrido. Era uma ficção. Hoje, a ciência já consegue criar um rato de laboratório com uma orelha humana crescendo nas costas dele. As nossas ficções estão literalmente se tornando realidade. E isso tudo nos deixa com a pergunta que Harari considera a mais importante do nosso tempo. O que queremos nos tornar? Agora que estamos adquirindo poderes divinos de criação e destruição, a pergunta mais difícil é: o que queremos querer? É uma reflexão profunda e que fica para todos nós.